Nesse sábado 15 de janeiro, queremos começar esse momento de Lexio Divina com muita alegria pelo dom da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um grande tesouro e para algumas pessoas que não conhecem esse tesouro, é um livro que eles não entendem nada, mas para nós é o coração de Jesus aberto, o coração que vai jorrar vida, santidade, alegria, júbilo, alegresse pela união que provoca com cada um de nós e com o próprio Deus. Então, queremos viver esse tempo de Lexio nessa alegria, nesse júbilo de poder conhecer a palavra, nos alimentar dela para sair espalhando a alegria de conhecer o Verbo. Nós, durante esse tempo, temos meditado o nosso livro de vida e hoje começamos essa novena com São Francisco de Sales. Você, durante o seu compêndio, você vai ver aqui em cima alguns dias em que nós propomos uma novena. O que é uma novena? São 9 dias pedindo a intercessão daquele santo. Então você pode rezar um Pai Nosso, 10 Ave Marias e peça a intercessão daquele santo. O mais importante é uma oração de súplica, porque as graças que pertencem aos santos são, através da comunhão dos santos, nos comunicada. Então podemos pedir graças a São Francisco de Sales e também meditar uma palavra dos seus escritos. Então, se você tem um livro de São Francisco de Sales ou você procura uma palavra de São Francisco de Sales e você vai descobrindo esse santo e meditando as graças que eles nos comunicam. São Francisco de Sales, muito citado pelo nosso fundador na nossa regra de vida, e também é ele que inspira Dom Bosco a fundar os salesianos. Por que a escola, a família espiritual fundada por Dom Bosco se chama salesiana? É justamente graças a São Francisco de Sales. Então, no nosso livro de vida, hoje o número 22, diz assim: a comunidade tira do seu tesouro coisas antigas e novas. Por isso, Mateus 13, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário do seu tesouro. Tira coisas novas e velhas. O antigo, a comunidade recebe do tesouro de mais de 2000 anos de história da igreja. Os dogmas, a tradição, as tradições monásticas do Oriente e do Ocidente, as grandes escolas de espiritualidade, os santos, as regras da vida religiosa, as descobertas pastorais e missionárias, fazem parte desse patrimônio antigo. E já existe o antigo na nossa comunidade. Isto é, tudo o que o Senhor já disse, mostrou e conduziu. Isso faz parte das nossas referências, nosso patrimônio, tal como pode ser a história de uma família, de uma aliança. E o novo é tudo o que o Espírito Santo realiza de novo hoje na igreja, através de outros movimentos eclesiais e comunidades novas, na nossa própria comunidade, assim como na nossa própria vida pessoal. O Espírito Santo faz novas todas as coisas. Ele rejuvenesce a igreja. Assim nós podemos entrar humildemente e com gratidão nessa novidade do Espírito. Esse novo é igualmente aquilo que o Espírito Santo quer fazer hoje e amanhã na nossa comunidade. Para isso devemos permanecer numa atitude de acolhimento, escuta e discernimento, a fim de reconhecer os chamados proféticos no meio de nós. Que número bonito esse número 22, o antigo e o novo. E a comunidade, ela vai tirar, como esse escriba, desse tesouro, as duas coisas. Nós não queremos ser só uma comunidade da renovação, esquecendo a tradição, mas também não queremos ser tradicionalistas que ficam presos ao passado, esquecendo do novo que o Espírito Santo faz. Queremos tudo o que a igreja nos dá, o antigo e o novo. E o que é o antigo? Olha, tão bonito. Os dogmas, a tradição da igreja, as tradições monásticas do Oriente e do Ocidente. O Ocidente, por exemplo, gosta muito das imagens, das devoções, das novenas. O Oriente gosta muito da contemplação dos santos ícones, por exemplo, ou de uma divina liturgia que murmura sem cessar e que se prolonga sem olhar o relógio. Beber dos 2 pulmões da liturgia. Que grande tesouro! Também as grandes escolas de espiritualidade. Hoje falamos dos salesianos de São Francisco de Sales, mas tem os dominicanos, os jesuítas, os franciscanos, tantas escolas, a escola de São Vicente de Paulo, tantas escolas que bebemos desse tesouro. Os santos, as regras das vida religiosa, as descobertas pastorais e missionárias, tudo isso é o antigo. E a nossa próxima comunidade já tem coisas antigas, já tem coisas que nós dizemos, é assim
que nós fazemos. Desde o início nós fizemos assim. E queremos preservar. Um livro de vida é justamente para preservar a memória da nossa família espiritual. Cada família tem a sua tradição, tem a sua memória. E também o novo. Não queremos ficar presos no antigo, só porque foi assim sempre. Mas queremos nem ficar com saudosismo do passado. Os tradicionalistas ficam com saudade do passado. No tempo da vovozinha que era bom. Não, irmãos. Cada tempo é o tempo de Deus, é o tempo da encarnação do Verbo. Cada tempo é o tempo do Espírito. E o Espírito Santo faz novas todas as coisas. Então a comunidade também deve ter esse anseio pelo novo, essa abertura à criatividade do Espírito Santo, escutar aquilo que o Espírito Santo faz de novo na igreja. Por exemplo, agora o Santo Padre que decreta que todo esse movimento da renovação carismática, as comunidades novas, são uma corrente de graça para toda a igreja. Hoje não é mais um movimento que você pode amar ou não amar. É uma corrente de graça. Quer dizer que é uma graça para toda a igreja. Como nós podemos dizer que o franciscanismo é uma graça para toda a igreja, os santos doutores da família dominicana é uma graça para toda a igreja, São Francisco de Sales é uma graça para toda a igreja que ultrapassa os salesianos. Que graça podermos entender as correntes de graça que o Espírito Santo vai dando ao longo da história. Somos então desejosos de ser como esse escriba, que guarda o antigo e o novo, nesse equilíbrio da nossa regra de vida. Continuando com aquilo que o nosso fundador nos diz hoje, no nosso compêndio, se você ainda não adquiriu, não esqueça de adquirir não só para você, mas para muitas outras pessoas. Ofereça presentes que evangelizam. E ele diz assim: não nos deixemos fechar numa compreensão estreita, racionalista, triste e desmobilizadora da moral. Quantas pessoas no tradicionalismo, no moralismo, querem nos fazer entrar numa vida estreita, numa vida triste finalmente? Não, o Espírito Santo renova todas as coisas. E o Espírito Santo quer nos fazer santos, mas não gente estreita, não gente triste, não gente presa, não, gente plenamente chamada à liberdade e à dignidade dos filhos de Deus. 1 Samuel 9, de 1 a 4, 17 a 19 e 10, 1, vai dizer hoje: havia entre os benjamitas um homem chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afiá. Era um benjaminita, um homem poderoso. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais belo do que ele. Dos ombros para cima era mais alto do que todos. As jumentas de Cis, pai de Saul, tinham se desgarrado. E Cis disse a Saul, seu filho: chama um dos criados e vai à procura das jumentas. Ultrapassaram as montanhas de Efraim e atravessaram o território de Salissa, sem as achar. Seguiram pelas terras de Salim e lá não estavam. Cruzaram o país de Benjamim sem nada encontrar. E quando Samuel olhou para Saul, o Senhor lhe deu a entender: este homem é o homem de quem te falei. É ele quem julgará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na soleira da porta e lhe disse: peço-te que me mostres onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto. Comereis hoje comigo e amanhã de manhã te direi tudo o que preocupa o teu coração. Então Samuel pegou o frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou e disse-lhe: não foi o Senhor que te ungiu como chefe do seu povo Israel? Tu é quem julgarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos dos seus inimigos ao redor. Tão bonito essa eleição de Deus que se adapta aos projetos do homem, que obedece ao homem e que vai, ao mesmo tempo, inspirar Samuel para reconhecer quem é o eleito de Deus para governar o povo. E Saul, que era belo, que tinha qualidades humanas, mas isso não lhe bastava. Precisava de receber a unção de Deus. Olha que bonito. Quem governa deve estar nessa unção de Deus. Na nossa comunidade nós vivemos esse gesto de uma forma tão bonita. Aqueles que nos governam, nas nossas casas, os nossos responsáveis, recebem
justamente essa unção de óleo para significar que o governo, a autoridade, não é uma função humana, não é uma função que tu possas fazer a partir das tuas competências. Você deve recorrer sem cessar à unção do Espírito Santo, à unção da eleição. Salmo 20. O Senhor, o Rei, se alegra com a tua força e como exulta com tua salvação. Concedeste o desejo do seu coração, não negastes o pedido dos seus lábios. Pois tu o precedes com bênçãos felizes, colocas uma coroa de ouro em sua cabeça. Ele te pediu a vida e tu a concedestes. Dias sem fim para sempre. Grande é a sua glória com a tua salvação. Tu vestistes com honra e esplendor. Sim, tu o constituis como bênção para sempre e enches de alegria com tua presença. Que bonito perceber que o Senhor, quando elege uma alma, Ele a plenifica da sua presença e isso produz uma grande alegria, uma grande bênção. Enches, tu o constituis como bênção para sempre e o enches de alegria na tua presença. Viver na presença de Deus nos enche de alegria. Marcos 2, 13 a 17, tornou a sair para a beira-mar e toda a multidão ia até Jesus. E Jesus os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele, que ele come como os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essa palavra de Marcos 2 é uma palavra lapidar, é uma palavra que vai fazer uma separação entre aqueles que são moralistas e aqueles que conhecem o Evangelho. Quando nos escandalizamos porque na comunidade tem pessoas pecadoras, ou porque na paróquia tem pessoas pecadoras, ou como é que aquela pessoa está perto do padre ou perto da irmã, mas saiamos desse espírito moralista que julga, mas entremos no Evangelho. O Evangelho veio para salvar justamente os que precisam. O Evangelho veio para salvar não os justos que acham que não precisam, não sei quem são, mas não foi esse que o Evangelho veio chamar. O Evangelho veio chamar os que precisam de salvação. E hoje vamos celebrar também Santo Amaro, que nasce em Roma e que entra muito cedo para a vida religiosa. É um filho espiritual e um grande amigo de São Bento e torna-se beneditino com apenas 12 anos de idade. Tão bonito ver como os santos têm amigos santos e arrastam outros jovens para a santidade. Apenas 12 anos e já entra nessa família beneditina. Realidades daquele tempo que apontam para uma necessidade dos tempos atuais. Ele foi apontado desde muito cedo por um exemplo de silêncio e também de correspondência à vida monacal. Ora et labora. É um preceito da família dos beneditinos que nós gostamos muito e que nós tentamos também viver no nosso livro de vida e na nossa vida de todos os dias. Esse silêncio contemplativo que permite uma vida de oração e uma vida de contemplação e trabalho. Grande amigo, então, de São Bento, viveu momentos que ficaram registrados. E São Gregório foi quem justamente deu o testemunho dessa amizade. São Bento, por revelação, soube que um jovem estava para se afogar num açude. Disse então ao discípulo Amaro que fosse ao encontro daquele jovem. Ele foi. Sem perceber, com tanta obediência, ele caminhou sobre as águas e salvou aquele jovem. Só depois ele percebeu o que havia acontecido, aquele milagre. Retribuíram a ele, mas claro, ele atribuiu a São Bento, pois só obedeceu. História ou lenda demonstra que, como Deus pode fazer o impossível aos olhos humanos. E todos nós temos a vocação à santidade. Este santo foi quem sucedeu justamente a São Bento em Subiaco, quando este foi para o Monte Cassino. Então, o exemplo de virtude, de obediência e de abertura à ação do Espírito Santo. E justamente
a palavra hoje, que é nos dada da leitura patrística, São Clemente I, Papa do século I, que diz assim: que faremos, irmãos? Vamos deixar de lado as boas obras e largar a caridade? De jeito nenhum. O Senhor não permitirá. Mas com zelo e alegre coragem, apressemos-nos a realizar tudo o que é bom, pois o realizador e Senhor de tudo se alegra com as suas obras. Por o seu altíssimo e imenso poder, estendeu os céus e com incompreensível sabedoria os adornou. Separou as águas das águas, porque a rodeavam, e sobre o imóvel fundamento da sua vontade afirmou. Por sua ordem, os animais que a recobrem começaram a existir. Também, tendo criado o mar acima de tudo que ele vive, abraça-os com poder. Acima de tudo, suas puras e santas mãos formaram a criatura por excelência, dotada de inteligência. O homem, selo da sua imagem, por isso Deus o criou. E por isso reparemos que todos os justos se adornam de boas obras. O próprio Senhor, adornando-se, alegrou-se com a beleza da sua criação. Por isso, diante de tal modelo, caminhemos atentos à sua vontade e façamos com todas as nossas forças a obra da justiça. No tempo em que tem tantos desabrigados com essas águas e inundações em tantas cidades, e lembro de modo particular, com muito carinho, a cidade de Imperatriz, que fui tantas vezes evangelizar e que temos tantos membros queridos ao nosso coração e membros das nossas famílias também, dos nossos membros de vida. Queremos pedir que todos entrem nestas boas obras que o Espírito lhes inspira. Um membro de aliança que é médico, cuidando de uma senhora muito pobre, uma enfermeira cuidando das chagas, uma outra arranjando lanche, uma outra arranjando abrigo, uma outra dando carinho, uma outra dando um compêndio. Toda uma família espiritual atenta àquilo que o Espírito Santo quer. E nesse tempo em que tantas pessoas sofrem, permaneçamos também firmes no desejo de evangelizar os jovens. Hoje Santo Amaro nos mostra, mesmo muito jovem, aqui 12 anos, podemos fazer com que os jovens se tornem santos e muito dóceis ao Espírito Santo. Por isso te convido, inscreve os jovens à tua volta, os jovens da Crisma, os jovens da tua paróquia, os jovens que você evangeliza, os jovens da tua família, da tua universidade. Multiplica esse convite. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Não há maior alegria do que dar a vida a Deus e do que dar a sua juventude a Deus. E esse ano, nos dias 25 de fevereiro a 1 de março, vai ser esse grande festival dos jovens. O ano passado já tinha centenas de jovens internacional, várias nações participando, com tradução simultânea, com tradução dos ensinos. Foi um momento muito bonito, de grande interação, mesmo no ano em que há grandes provações, podemos viver grandes momentos de evangelização. Que Deus abençoe toda a nossa família e que ela saiba, com muito equilíbrio, tirar tudo o que devemos do antigo e do novo, e assim glorificarmos a Deus e estarmos aptos para as boas obras que Ele já preparou para que nós as praticássemos.